1904, Londres. Uma menina nasce em uma família de classe média. Eles a chamaram de Dorothy. Quando ela tinha 3 anos de idade, caiu da escada. Um médico é chamado e, ao chegar e examinar a menina, informa os pais sobre a terrível notícia que sua filha Dorothy está morta. Eles deixaram o corpo da menina sozinha em um quarto e desceram as escadas. Depois de várias horas de luto dos pais, eles ouviram barulhos estranhos vindos de seu quarto. Eles correram para lá e encontraram Dorothy brincando na cama. Nos dias seguintes, os pais notaram uma mudança na fala da menina, como se algum tipo de defeito na fala tivesse aparecido, embora fosse mais como um sotaque. A menina continuava tendo sonhos estranhos em que estava perto de um prédio enorme com colunas enormes, que tinha um jardim muito bonito. Ela contou tudo em detalhes aos pais, e esses sonhos continuaram se repetindo. Os pais não prestaram muita atenção nela, porque ela tinha apenas 4 anos de idade, mas ela estava como que possuída por esse lugar, e nunca parava de falar sobre ele. E eventualmente começou a dizer aos pais que queria voltar para casa. E mesmo que os pais costumassem dizer que você está em casa, esta é a sua casa, Dorothy respondia: não, esta não é a minha casa. Minha casa é naquele jardim do sonho, ao lado daquele prédio enorme com colunas. Então, depois de um tempo, todos, por assim dizer, se acostumaram com o comportamento estranho de Dorothy. E um dia toda a família decidiu ir ao Museu de História de Londres. E quando todos foram para o departamento de egiptologia, a menina correu para uma das estátuas e começou a beijar seus pés. A mãe perguntou: o que você está fazendo? E a menina respondeu: este é o meu povo. Ela parecia histérica. Então, aos 6 anos de idade, ela se interessou por hieróglifos, que pareciam familiares a ela. E finalmente ela viu uma foto em um dos livros do Templo de Sete e disse: esta é a minha casa. Mas eles parecem diferentes. Costumava haver um jardim com árvores altas. Quando ela completou 10 anos, ainda era extremamente interessada no Egito e passava todo o tempo livre no Museu de História de Londres, onde se interessava por vários artefatos egípcios. Vendo seu interesse pelo Antigo Egito, um dos mais famosos egiptólogos da época se ofereceu para lhe ensinar hieróglifos. E ela era muito boa nisso. Então, aos 27 anos, Dorothy conheceu um egípcio, um professor de inglês, e foi morar no Egito, onde tiveram um filho, a quem chamaram Sete. Durante seus primeiros anos no Egito, ela afirmou ter sido visitada por Ohá, que ela alegou seu espírito de Sete I. Ela afirmou que Ohá contou a história de sua vida passada para ela durante um período de 12 meses. A história que ela escreveu ocupou cerca de 70 páginas de texto hieroglífico. Ela descreve a vida de uma jovem chamada Bentrichet, no Antigo Egito, que reencarnou como Dorothy Eady. Bentrichet é descrita neste texto como tendo origens humildes. Sua mãe, uma vendedora de vegetais, e seu pai, um soldado durante o primeiro reinado de Sete. Quando ela tinha 3 anos, sua mãe morreu e ela foi entregue ao templo de Kon el-Sultan, porque seu pai não podia sustentá-la. Lá ela foi criada para ser uma santa. Quando ela tinha 12 anos, o sumo sacerdote perguntou se ela queria sair para o mundo ou ficar e se tornar uma virgem consagrada. Sem uma compreensão completa do mundo além das portas do templo, ela fez seus votos. Nos 2 anos seguintes, ela aprendeu seu papel no drama anual da Paixão e Ressurreição de Osíris, um papel que só podia ser desempenhado por donzelas consagradas a Ísis. Um dia, Sete me visitou e conversamos. Então, nos tornamos amantes, comendo ganso cru, um termo egípcio antigo que é comparado a comer o fruto proibido. Quando Bentrichet engravidou, ela contou ao sumo sacerdote quem era o pai. Ele então a informou que o crime contra os deuses era tão hediondo que a morte seria a punição mais certa no julgamento.
Não querendo enfrentar o escândalo público de Sete, ela cometeu suicídio em vez de enfrentar o julgamento. Esta supostamente era a vida anterior de Dorothy e que lhe foi ditado pelo próprio Sete. Incapaz de suportar a tensão em casa, seu marido decidiu aceitar uma oferta de emprego para trabalhar como professor no Iraque, e depois de algum tempo eles se separaram. Dorothy se mudou com seu filho para Nasla El Semen, uma cidade perto das pirâmides de Gizé, onde conheceu o arqueólogo egípcio Salim Hassan, do Departamento de Antiguidades, que a contratou como sua secretária e desenhista em 1956. No começo, Dorothy estava desempregada, mas ela recebeu 2 ofertas de emprego. Uma delas era bem paga no Cairo Record Office, outro emprego de baixa remuneração como desenhista. Mas este trabalho era no templo de Sete I, onde ela afirmava ter vivido. Então, em 3 de março de 1956, Dorothy, de 52 anos, partiu para Abydos, de onde veio o nome Seti, mamãe de Sete. Era costume nas aldeias egípcias chamar a mãe pelo nome do filho mais velho. Abydos tinha um significado especial para ela, porque era onde ela acreditava ter vivido e servido no templo de Sete. Ela já havia visitado este templo antes, onde demonstrou seu conhecimento avançado. Durante uma dessas viagens ao templo, o inspetor-chefe do Departamento de Antiguidades, que estava ciente de suas alegações, decidiu testá-la e pediu que ela ficasse perto de certas paredes na escuridão completa. Ela foi instruída a falar sobre os desenhos nelas, com base no conhecimento prévio da sacerdotisa do templo. Ela completou a tarefa com sucesso, embora os locais das pinturas ainda não tivessem sido divulgados na época. Ela passou os primeiros 2 anos decifrando e traduzindo hieróglifos do palácio do templo recém-escavado. Este trabalho dela e a habilidade que ela mostrou em traduzir textos enigmáticos, juntamente com outros membros do Departamento de Antiguidades, impressionaram a todos. Para ela, o Templo de Sete era um lugar de paz e segurança, onde ela era observada pelos olhos benevolentes dos antigos deuses egípcios. Ela diz que em sua vida anterior, como sacerdotisa, o templo tinha um jardim, onde ela conheceu Sete pela primeira vez. Quando ela era pequena, ninguém acreditava nela, mas quando ela morava na cidade de Abydos, o jardim foi encontrado onde ela havia dito. Todas as manhãs e noites, ela visitava o templo para fazer as orações diárias. Nos aniversários de Osíris e Ísis, ela observava a antiga abstinência de comida e trazia cerveja, vinho, pão e chá para a capela de Osíris. Ela também recitava o lamento de Ísis e Osíris, que havia aprendido quando menina. Ela transformou um dos cômodos do templo em um escritório pessoal, onde fazia seu trabalho e fez amizade com uma cobra que a alimentava regularmente. Ela descreveu o Templo de Sete como uma entrada para uma máquina do tempo, onde o passado se torna o presente e a mente moderna tem dificuldade em compreender um mundo onde a magia é aceita. Seti morreu em 21 de abril de 1981, em Abydos, não muito longe do primeiro Templo de Sete, onde ela afirmava ter vivido há 3.000 anos. Apesar de suas declarações contraditórias sobre sua vida passada, há consenso sobre sua enorme contribuição para os estudos egípcios. Seu conhecimento e história sobre o Antigo Egito e o próprio Templo de Sete ajudaram a fazer mais de uma descoberta importante. O que você acha? A reencarnação realmente existe? Você pode deixar sua opinião na seção de comentários. Vejo você no próximo vídeo do Documentário Interessante.